Glória a Deus. Eu vou pregar uma palavra hoje que é mistério. Não é revelação, é mistério. Isso chama-se os dois altares, a ressurreição e a morte do profético. Deus me deu essa palavra alguns cultos atrás, num dia que eu estava pregando sobre dízimos e ofertas. Deus me trouxe essa palavra e Ele começou a me soprar outras coisas e me disse: um dia você vai pregar sobre ela. Mal sabia eu que seria hoje, que também é um culto de Páscoa, né? E é uma palavra muito tremenda para nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 13. Deixa eu ver que horas estou começando a pregar. 7h15. 13:34. Mateus 13:34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Deus publica coisas ocultas por parábolas, coisas antigas, coisas desde a fundação do mundo, coisas que foram antes de ser escritas, como está escrito aqui em Apocalipse 13, versículos 5 a 8. Apocalipse capítulo 13, no final de todas as coisas, vai falar de algo que estava antes do início de todas elas. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 5, vai falar a respeito da pessoa do anticristo, que diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias. Esse é o diabo, Satanás, que vai se encarnar numa pessoa que também é o último império que haverá sobre a terra. Também ele é chamado na Bíblia de oitavo rei, o último rei que reinará antes da volta de Jesus. E ele foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade. Nossa, o microfone está grudando aqui. E autoridade para agir 42 meses. Esse império vai durar só 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ele vai ter um reinado curto, porém ele vai matar alguns cristãos, outros serão escondidos em Deus. E o vencesse, deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai ter uma autoridade, sim, vai ser um império, como houveram outros: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, que vocês conhecem da história, Assírio, o Império do Egito. Foram impérios que governaram sobre o mundo da época. É óbvio que nesse momento que nós vivemos hoje, o império é muito de uma abrangência muito maior, porque agora nós temos a América. A América nessa época nem existia do jeito que a gente conhece, né? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Grande parte das pessoas, aqui generalizando, adorarão essa besta, esse falso profeta, esse anticristo, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Fala, graças a Deus que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Tem alguém aqui que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Oh, glória a Deus por isso, né? Então nós não vamos adorar essa besta não, né? Amém. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Opa, aqui nós começamos a entrar em mistérios. Jesus era um cordeiro morto. Ele já era a provisão, antes que houvesse o mundo, ele já era a provisão para que, se um dia o homem pecasse, esse cordeiro se sacrificaria por amor a cada um de nós que estamos aqui. E dura tanto que algo feito há mais de 2000 anos atrás nos beneficia ainda hoje. Beneficia todo aquele que veio antes de Cristo e que já olhava para Ele, já apontava para Ele, sabia que haveria um Messias, que livraria o mundo, livraria os homens dos seus pecados. Então, desde que foi fundado o mundo, desde aqueles princípios, desde quando Deus planejou, e se um dia o homem falhar? Ele estava tendo uma conversa lá na eternidade, muito possivelmente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito possivelmente anjos, querubins, serafins acompanharam parte dessas conversas, sabiam de planos pré-estabelecidos. No céu haviam companhias, havia um indivíduo chamado
uma das alvas. Haviam duas alvas no céu, duas estrelas que brincavam no céu. Uma era o Senhor Jesus, filhos da alva. O outro era o próprio que se tornou depois Satanás, era o Lúcifer, era um anjo extremamente de poder, querubim, ungidíssimo, separado para guardar a glória de Deus. No dia que ele foi criado, foram criados os instrumentos de louvor, os atabaques, os instrumentos de cordas, foram criados no dia que Lúcifer, esse anjo, esse querubim ungido da guarda de Deus foi criado. Esse anjo, esse ser que era extremamente poderoso, ele tinha santuários no céu, e esses santuários eram de adoração a Deus. Ele era um dos adoradores a Deus, até o dia, e ele foi perfeito, ele era sinete da perfeição, dito pela boca do próprio Deus. Ele tinha pedras preciosas, ele era um sacerdote do céu, porque o sacerdote que trazia no seu peitoral as pedras de intercessão. Então ele tinha uma autoridade extrema, ele não tinha as 12 pedras, mas tinha 9 pedras, o que significa que também ele não era perfeito com relação àquilo que era o ministério dele. O ministério perfeito de governo, ele tem 12 pedras, ele tinha 9. Ele tinha muita autoridade no céu e adorava a Deus até o dia que se achou iniquidade nele. Iniquidade, queridos, não é iniquidade, a gente imagina como algo muito mal, mas iniquidade no original, no hebraico, é uma palavra que ela sintoniza como um pequeno desvio de justiça. Não é que é uma grande coisa, ele fala assim, agora eu vou me rebelar contra Deus, eu vou ser tudo contra ele. Não, ligeiramente, sorrateiramente, entrou no coração dele, muito possivelmente, aqui estou falando já no âmbito do mistério, entrou no coração dele uma inveja da adoração que Jesus recebia no céu e o plano que foi destinado ao Senhor Jesus. E eu vou te mostrar durante a palavra de hoje, essa inveja expressa em atitudes, essa inveja expressa em adoração, que ele quer roubar do Senhor Jesus para ele. E todos os seres que ele acaba levantando como deuses, eles expressam o desejo que ele tinha de receber uma adoração que somente a Deus é devida. E tem várias pistas aqui na palavra, porque essas pistas, elas vão do Gênesis ao Apocalipse. Existem duas entidades específicas nos principados e potestades, e hoje também é um dia de denúncia no reino do Espírito. É um dia de denúncia, por quê? Porque está sendo entregue um jejum aí da intercessão, que fez um jejum de purificação, mas um jejum que está mexendo com o reino do Espírito. E quando eu denuncio hoje, eu estou chamando a vida, um outro profético nessa noite. Eu estou chamando um profético de libertação, estou chamando um profético puro. Eu estou chamando um profético que não se vende, eu estou chamando um profético que vai ser limpo até os últimos dias. Eu estou chamando nessa noite uma purificação na casa, uma purificação no templo. Eu estou aqui para profetizar em nome do Senhor Jesus um novo tempo, uma nova terra, um novo espaço. Eu estou aqui para profetizar em nome do Senhor, estou aqui para dizer que está derrocado tudo aquilo que estava na mão do diabo. Eu estou aqui para dizer que estamos arrancando da mão dele todas as armas que até então estavam nas mãos dele. Eu estou aqui para te dizer que existe um profético novo, uma capa nova que vem para se repousar sobre nós. E eu consigo inferir por aquilo que acontece com Abel e com Caim, que a adoração de Abel, ela foi aceita. Deus aceitou, ele aspirou, Abel ofereceu uma oferta de fé, Abel ofereceu uma oferta com os princípios espirituais, Abel ofereceu uma oferta de sangue, ao passo que Caim pegou algo que sobrou do fruto da terra e ofereceu algo a Deus. E a Bíblia diz que se agradou Deus da oferta de Abel. Lembra que eu acabei de falar que Satanás tinha os seus santuários no céu, e que ele era uma das alvas que estava no céu? Muito possivelmente algo muito similar acontece no céu. Algo similar acontece no céu no âmbito do que o Senhor Jesus oferecia a Deus, e que era puro, genuíno, um profético vivo. Ao passo que Satanás, que se encontrou dentro dele alguma iniquidade, é porque ele queria um plano que não pertencia a ele queria ser parte de algo que não era pertencente a ele. Isaías capítulo de número 6, lá quando Isaías vai ter uma visão do próprio Deus,
ele vai ver Deus assentado no trono. Isaías, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. E quando ele olha, na verdade o que ele está vendo? Ele está vendo os serafins, anjos de altíssima patente, da mais alta patente no céu, que tem 6 asas. As asas no reino do Espírito simbolizam o nível da autoridade que esse ser espiritual ele tem no reino do Espírito. Os serafins têm 6 asas, os querubins têm 4 asas, os arcanjos têm 2, os anjos, tem anjo com 2 asas, tem anjo que não tem asas. Existe no céu uma hierarquia, e esses serafins estão acima do trono, voando sobre o trono, e eles dizem, a cada vez que eles voam sobre o trono, eles olham para a santidade, para a glória de Deus, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Cada vez que eles contemplam a glória de Deus, eles não se aguentam dentro dele, eles dizem: santo, santo, porque é muita glória, é muito tremendo. E nós, queridos filhos, temos que acessar esses lugares em Deus. Posso ouvir um amém nisso? Deus quer, como Isaías acessou um lugar em Deus. E quando você acessa o lugar da santidade de Deus, a Bíblia diz que nós somos semelhantes àquele a quem adoramos. Quando nós atingimos algo em Deus, da santidade dele, aquela santidade que eu estou vendo vai transformar a minha própria vida. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? É por isso que Moisés, quando ele vê só a bondade de Deus passar por ele, quando ele contempla só aquela bondade, ele fala: ó Deus longânimo, benigno, tardio, irar-se. Ele contempla algo da formosura de Deus, de quem é Deus, só vendo Deus de costas, querido. Imagina Isaías, que ele pensa que vai morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele fala: eu vou morrer, acabou para mim, não dá mais. Eu vi toda a santidade em Deus. Mas aí um pouquinho para frente, a partir do versículo de número 8, depois disso, depois que Isaías ouviu isso, viu isso, contemplou isso, ele vê um serafim sair do trono, pegar uma brasa viva, tocar na sua boca para purificá-lo. E só purificado é que Isaías podia exercer seu ministério. Só com a pureza da santidade de Deus, Isaías podia avançar naquilo que era o plano de Deus. Qual é a diferença do Senhor Jesus e Satanás? Em Jesus você não encontra nele pecado algum. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Satanás era o sinete da perfeição, até que nele se achou um pequeno desvio, uma pequena injustiça, e aquilo começou a afastá-lo de Deus. Está acompanhando comigo? Deus, ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E quem se achega perto dele, tem que se achegar perto dele em santidade, em honra, em pureza, em perfeita adoração, em espírito e verdade. O que eu carrego diante de Deus precisa ser em espírito, mas precisa ser também em verdade, tem que ser pleno, tem que ser inteiro, não pode ter justiças torcidas, não pode ter pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes podem nos levar, meu querido, minha querida, para muito longe de Deus, para muito distante de Deus. Santidade não é uma brincadeira. As pessoas banalizam hoje a graça de Deus, banalizam a liberdade que Deus nos dá. A graça de Deus nunca foi licença para pecar. Graça de Deus é a forma que Deus encontrou para libertar a mim e a você. Permaneceremos no pecado, Paulo diz em Romanos 6, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, Paulo responde, porque como nós permaneceríamos no pecado, nós que para o pecado morremos? Essa é uma atitude e algo de busca de todo cristão. Na verdade, todo cristão deveria buscar a morte, não a vida. Posso ouvir um amém aqui? Deveria procurar morrer antes de procurar viver. O que eu quero dizer com viver? Nós todos nos aproximamos das bênçãos de Deus. Nós queremos o que Deus pode dar, nós queremos o que Deus pode fazer, nós queremos a casa, a família, o ministério, o trabalho dos nossos sonhos. Mas muito poucos cristãos querem de fato morrer para a sua vida neste mundo. E esse é um detalhe muito importante na trajetória do que você vai ver traçar de Gênesis a Apocalipse, nessa jornada que eu vou levar você nessa noite. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E ele diz no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim.
Isso aqui tem a ver com Isaías querendo ser enviado. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendeis, vede, não percebeis, porque torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, até o final dos tempos. Até quando o enviado vai fazer o propósito dele na terra? Até que as cidades sejam desoladas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Isso aqui é o Apocalipse, é o final de tudo. Só que Deus está anunciando o fim desde o começo, e está mostrando uma conversa que houve entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o homem pecar, a quem enviarei? Quem há de ir para nós para purificar esse homem, como Isaías está sendo purificado, para ser um profeta messiânico? A que homem eu vou poder contar? A que homem eu enviarei? Ou a quem de nós da Trindade pode ser enviado? Será o Senhor Espírito Santo? Será você, Jesus? Será eu, o Deus Pai? Qual dos três será enviado caso o homem peque? Isso é um mistério de Deus. E o Senhor Jesus lá na Trindade fala assim: se o homem pecar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por que é Ele? Porque Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa resposta é a resposta dele por mim e por você. Você pode dar aleluia, um glória a Deus? A quem enviarei? Conta comigo. Se o homem pecar como Isaías, tiver uma boca impura, se tiver um coração impuro, se tiver olhos impuros, se tiver ouvidos impuros, envia-me a mim, Senhor. Eu vou lá resolver o problema desse homem, aleluia, glória a Deus por isso. Desde a eternidade ele está destinado para arrancar o pecado de mim e de você. Só que Deus, queridos, dele não se zomba e não se faz negócio com Deus. Quando Deus fala para o povo dele invadir uma terra, conquistar algo espiritual, Deus se preocupa muito, preste atenção nisso, com as pequenas misturas, com as coisas que podem distorcer, com as coisas que podem tirar você do prumo, que podem mexer com a sua adoração, que podem estragar você, que podem prostituir você. O Senhor se preocupa muito que a adoração a Ele seja pura. Na verdade, querido, a nação de Israel, ela vai parar em cativeiro por toda a prostituição do povo de Israel. Prostituição no âmbito físico e prostituição no âmbito espiritual. Deus compara em Oséias, manda o profeta casar com uma mulher impura, manda o profeta casar com alguém em Amós, que não fosse pura, uma mulher ama a mulher adúltera, pega ela e faz filhos dela. O Senhor está mostrando para Israel que o que Israel fazia com outros deuses era a mesma coisa que ele sentia. Ele sentiu uma traição do povo, ele sentiu uma rebelião do povo, e ele mandou profetas com profético genuíno, porque tem profeta que vai falar para você: está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo prosperando, vai ser ótimo. Mas ninguém gosta muito do profeta que fala: está tudo errado, está tudo mal, nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar de vida. Posso ouvir um amém aqui? É difícil alguém receber o profético, quando o profético é um profético de confronto, que é um profético de trazer santidade. Mas Deus, querido, Ele não se relaciona com Ele sem santidade. Por isso que há pessoas que elas buscam muito a santidade, e Deus pode usá-las tremendamente, ao passo que outros poderiam ser muito mais usados do que são. Mas Deus não pode confiar no profético deles, porque o profético de algumas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vai se vender para o mal. Em Deuteronômio, capítulo de número 7, o quinto livro do início da Bíblia, capítulo 7, vou no versículo específico 16, não vou nem pegar o contexto aqui. Deus mostra que prostituição para ele é algo sério espiritualmente falando. Eu entrei na casa hoje com uma vassoura do céu. Amém, meu querido? Eu estou aqui para limpar os nossos corações, amém? A começar do meu. Consumirás todos os povos que te der o Senhor. Consumirás, acabarás com eles. O Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles. Por quê, queridos? Parece duro Deus falar uma coisa dessa, não parece? Por quê? Nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por cilada. O problema é que os povos das nações, que o povo de Israel estava entrando, eram povos que serviam outros deuses,
e eles se prostituíam com esses deuses, e os seus cultos eram cultos terríveis a esses deuses. Então o que Deus está falando? Extermina o povo da terra que você vai entrar, porque eu já sei, esse povo, e quem pode julgar alguma coisa aqui, queridos? Quem é o nome dele? É Deus, só Deus pode. Se Deus está falando julga, acaba, sem piedade, é porque Ele sabe muito bem que aquele povo da nação que o povo ia entrar, eles iam acabar contaminando a casa dele. Posso ouvir um amém aqui? Por isso, queridos, a nossa tolerância com o pecado, ela tem que ser zero, tolerância zero. Nova York é uma cidade conhecida agora por ter justiça. E sabe por que Nova York é uma cidade de justiça? Porque agora não sei mais como está, mas alguns anos atrás, entrou um prefeito na cidade que era rigoroso. E tinha um programa que era de tolerância zero. Não se tolerava a injustiça. E porque não se tolerava a injustiça, ele implementou um reino de justiça e foi acabando a criminalidade em toda Nova York. Entrou um homem lá, o presidente de Honduras. Honduras? Acho que é Honduras, se eu não me engano é Honduras. Agora, recente. E esse homem botou todos os traficantes, mediante ameaça de morte e tudo mais, botou todo mundo na cadeia. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Sabe o que aconteceu lá? Nós vamos matar você, então mata. O que aconteceu? Acabou a criminalidade no país. Nós temos que acabar com o pecado na nossa vida, amém, queridos? Você tem que ter tolerância zero com o pecado dentro de você. E as obras da carne, elas são conhecidas, e as obras da carne são inimizade contra Deus. Nós não podemos nos tornar inimigos de Deus. E ele diz que se você possuir essas terras, e você tiver pena desse povo que se prostitui, você vai entrar numa cilada mortal, e você vai acabar se prostituindo com eles. Você se prostitui com aquilo que você não gerencia bem. E agora eu vou entrar então em Juízes, um pouquinho para frente. Agora eu vou entrar propriamente na mensagem, dado esse panorama aqui. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 15 em diante. Eu estou falando de Gideão, que também era chamado de Jerubaal. E o nome dele significava que Baal contenda com você. Se Baal é Deus, que Baal, Gideão, contenda com você. Por isso que vinha o nome dele, por isso que ele foi conhecido como Jerubaal, que é Gideão. Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte. Não quero pegar antes, quero pegar o capítulo 6, desculpem. Capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quando nós nos prostituímos, espiritualmente falando, Deus nos entrega para que demônios possam nos solapar, para que a gente possa se arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Deus permite determinadas coisas conosco. Quando estamos andando em prostituição espiritual, quando nós estamos andando em pecados espirituais, por alguns anos nós temos lutado com um demônio específico aqui, chamado espírito de sedução. É um espírito que ele anda desde o princípio. Eu vou desmascarar ele aqui hoje. E à medida que eu desmascaro ele, que eu revelo ele está sendo solapado, lá no lugar dele está caindo por terra, ele e os seus asseclas estão caindo junto com eles. Mas ele está falando que o povo de Israel foi entregue aos midianitas por 7 anos, porque eles se prostituíram, logo após Josué conquistar a terra. E Deus disse a Josué: Josué, não deixa ninguém nessa terra. Mas eles deixaram povos, fizeram aliança com outros. E agora em Juízes, o povo que não foi formado a próxima geração, por isso me preocupa muito em vocês, a próxima geração a ser formada. Por quê, queridos? Porque a próxima geração não andou com o Deus de Josué. Josué andou com o Deus de Moisés, mas a geração depois de Josué não andou com o Deus de Josué, que era o Deus de Moisés. Eles falharam na terceira geração. Isso me preocupa demasiadamente. Porque hoje no nosso meio eu tenho muito bem formado uma primeira geração. E Deus tem me chamado a atenção para gerar uma segunda. Só que Deus converte o coração dos pais dos filhos aos pais. Eu não posso forçar você a querer ser a terceira geração. Quem precisa querer ser a terceira geração é você. Quem precisa se interessar em ser alguém que vai carregar mais do que a segunda geração é você. E isso depende de cada um. Então eles pecaram. E o que os midianitas faziam? Cada vez que Israel semeava,
os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo toda a colheita deles. Tudo que eles iam colher, tudo que eles iam prosperar, tudo que eles iam ser abençoados, era retido, e era destruído, e era roubado pelos midianitas. Quando você deixa o espírito de sedução entrar, a próxima fase do roubo, da prostituição, é roubo. E a última fase, em alguns casos, destruição e morte. O diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus. Jesus quer te dar vida. E também Deuteronômio 31 fala assim: eu proponho diante de ti a vida e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas a maldição está diante de nós. E nós precisamos renunciar às maldições, às prostituições. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas. Então vem um profeta e fala com eles, aqui no versículo 8, o Senhor envia um profeta, e fala através da voz do profeta: assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que eu vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e te dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido à minha voz. Às vezes nós sofremos, às vezes somos desterrados, às vezes somos exilados, perdemos lugares, posições, direitos, perdemos coisas espirituais, porque nós não prestamos atenção, nós nos prostituímos com outros deuses, servimos outros deuses. Como é que eu sirvo outro Deus, pastor? Não tem nenhum ídolo estampado aqui, não tem nenhum altar levantado para um outro Deus. Você perde todas as vezes que você peca e você se entrega ao domínio de um outro Deus. É como ele diz na palavra: não podeis servir a Deus e as riquezas. Mas no original é não poder servir a Deus e a Mamon, por exemplo. Estou dando um exemplo. Você não pode servir a Deus e as riquezas, não pode servir a Deus e o Deus das riquezas, não pode servir a Mamon. Há pessoas que, embora estejam dentro da igreja, elas se prostituem com a prosperidade que o próprio Deus dá. Ele fala em Deuteronômio 8: não vai dizer a seu respeito que a força do meu braço, que eu mesmo adquiri todos esses bens, porque foi Deus que te deu esses bens, foi Deus que te abençoou. Então não tenha um coração duro e se esqueça que foi Deus que te construiu. Então Gideão, ele está lidando com um ambiente ruim. Então vem um anjo, um povo em pecado, por 7 anos em pecado, vem um anjo de Deus. E esse anjo de Deus fala assim: olha, Gideão, eu sou com você, você vai livrar esse povo. Eu vou ferir os midianitas como se fossem um só homem. Ninguém vai poder resistir a você, Gideão. Eu vou acabar com eles. Versículo 18 diz: rogo-te que daqui não te apartes. Quando o anjo está diante dele, Gideão pede para o anjo fica aqui, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. O anjo espera. Versículo 21, quando Gideão chega com o sacrifício que ele quer fazer a Deus, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne, os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor, com letra maiúscula, uma teofania apontando para Jesus, desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse a mesma frase de Isaías: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, Gideão, você não vai morrer, embora eu tenha dado a você um encontro com a santidade de Deus, com a glória de Deus, se manifestou a você, você não vai morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Então Gideão agora passa a adorar a Deus, que se revelou a ele como paz em meio a uma guerra, paz. Ele estava malhando o trigo no lagar porque estava morrendo de medo. Gideão estava com medo, protegendo a colheita, dentro de um lugar escondido, com estratégia. Então agora ele vê o anjo fala: eu escolhi você, você vai libertar o povo. E agora ele levanta um altar a Deus, e chama esse altar
ele edificou o altar, o Senhor é paz, porque Deus revelou a ele como paz. Está tudo bem até aqui. Só que não. No versículo seguinte, naquela mesma noite, no mesmo dia à noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. 7 anos os midianitas roubando. Deus fala: eu preciso de um sacrifício que represente os 7 anos. Eu preciso de um sacrifício que se mova por 7. Eu preciso de um boi de 7 anos para cada ano de pecado dessa nação. Me entrega um boi que represente a libertação da nação inteira, Gideão. Só que não é só isso. E ele diz algo aqui que é muito forte: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, um boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo. Essa palavra no original é Azira. Tem 2 principados específicos, que eu estou revelando eles aqui, nós lutamos com eles agora. O nome de um é Baal, e o nome do outro é Azira. São 2 principados da mais alta patente, no reino dos principados e das potestades. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Baal e Azira andam juntos, e cada um deles tem uma função no reino do Espírito. E agora, quando eu revelar essas funções, você vai entender como ele permeia a Bíblia inteira. Então tem lá Baal, corta o poste ídolo. Não basta você levantar um altar para mim, Gideão. Eu preciso que você destrua o altar de Baal. Eu preciso que você destrua o poste ídolo de Azira. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, serás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Destrói o altar, e no lugar do altar você põe o meu altar. Sabe o que acontece conosco, cristãos queridos? Sabe qual é o nosso grande problema? Agora entrei na mensagem dos 2 altares. Nós construímos 2 altares. Nós temos um altar para Deus. Deus é paz, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bonzinho, Deus é bendito. Ah, meu Deus, como é tremendo andar contigo, como eu amo te adorar, como eu gosto da bênção que o Senhor traz para mim, Senhor. E eu levanto um altar. Deus revelou para mim, falou: olha como eu sou paz, eu entrei na sua vida, eu consertei isso, consertei aquilo, olha que bênção que eu sou para você. E você vai lá e fala assim: puxa, Deus é tão bom para mim. Ele faz, olha como Ele faz maravilhas para mim. E você levanta altares a Deus, de gratidão a Deus. Olha como Deus foi bom. Faço cultos de gratidões a Deus. Só que para Deus, enquanto você tiver outro altar no seu coração levantado, e se tiver um altar levantado a Baal, ou se você tiver um altar levantado a Azira, um poste ídolo, se você tiver esses altares, Deus vai falar para você: eu não habito no meio desses altares. Não adianta você levantar um altar para mim de paz, enquanto você tiver altares a outros deuses dentro do seu coração. Está comigo aí, querido? Eu não vou receber altar. No lugar do altar que você tem de adoração a outro Deus, eu preciso que você destrua ele, que você acabe com ele, e então você vai levantar um altar para mim no lugar desse outro altar. Sabe o que significa a palavra Baal, queridos? A palavra Baal, entre outros significados, significa Senhor. Porque Baal, desde o princípio, que é Satanás, ele quer se assenhorar de você. Ele não quer que você tenha um outro senhor, ele quer ser o senhor da sua vida. Sabe quem era Baal também? Ele era o Deus da tempestade. E ele, nos escritos que foram achados a respeito dele, lá na Síria, que tinha um outro nome, lá nos códigos, ele aparecia com um raio na mão, porque ele é o Senhor da tempestade. Está comigo aí? Ele fala: eu controlo a tempestade, eu controlo a chuva. Em outras palavras, eu é que controlo a sua colheita. Eu é que controlo se você vai prosperar ou se não, você não vai prosperar. É Ele que quer se colocar nesse lugar. Então o que aconteceu? Israel, por ver as nações que serviam a Baal, fala assim: para nós prosperarmos, Israel, nós precisamos levantar um altar a Baal. E durante toda a história, queridos, de Israel, você vai olhar aí, é Baal Zebub, que também depois vem ser conhecido como Beuzebu, é Baal Peor, que era o lugar lá de Peor, e cada um desses lugares tinha um significado, mas Israel adorava a Deus e daqui a pouco estava adorando a Baal. Assim somos nós, queridos, todas as vezes que nós não destruímos o altar de Baal na nossa vida, no nosso coração. E interessante sobre essa história de Baal, que do lado dele tem esse poste ídolo que é dado a Azira, que é Deus da fertilidade, ou da prostituição,
ou das impurezas sexuais. Quando se fazia uma festa a Baal, eram festas pagãs, de muita prostituição, de muita orgia, de prostituição plena, de luxúria. Luxúria, queridos, não é só pecado de ordem sexual. Luxúria é pecado sexual, mas é pecado de todo tipo de prazer. Era isso que Azira com Baal, eles faziam. E mais, além da luxúria com prazer, eles pediam sacrifício de crianças. Pediam sacrifício de crianças, sacrifícios de sangue para ele. Ele não se contentava só com as luxúrias, ele queria que houvesse a ele o sacrifício de crianças. Também Baal é chamado de Moloque, ele tem outro nome. Também na cultura dos amonitas, ele é chamado de Quemos, que é outro também, é tudo o mesmo nome, é a mesma entidade, é o mesmo diabo, com várias facetas. E depois que ele fazia com essas crianças, então ele fazia me perdoem as palavras, mas essa é a realidade, os bacanais, as orgias. E depois que as pessoas engravidavam, ele pedia os filhos para consumir o sangue desses filhos. Você consegue ver culto a Baal nos dias de hoje? Eu consigo ver claramente. O que é o culto a Baal nos dias de hoje? É a libertinagem sexual, de todo tipo, toda espécie. Tudo vale, tudo pode. Ah, mas aí sem querer engravidou, vai lá e aborta o filho. Sacrifício a Baal, está comigo aí, querido? Você vê como as nações sacrificam? Os Estados Unidos começou a ser infiltrado no momento que ele começou a permitir o aborto e legalizou o aborto. O aborto, queridos, é um sacrifício a esse demônio Baal. Então ele se levanta dessa forma, Gideão destrói ele, a partir do que o anjo declarou sobre a vida dele, mas no final da vida de Gideão, ele dá uma vacilada muito grande, porque, queridos, Baal e Astarote e a Azira não querem perder o seu posto, eles não querem perder de maneira nenhuma. Eles vão chamar outras coisas lá na frente, eu vou te dar os nomes lá na frente, e eles têm outros nomes em outras culturas. Que eles não se preocupem, se tiver peso aí você levanta, fica de pé, porque eu estou denunciando principados e potestades hoje, ok? Mas fica comigo aí, se liga na palavra, fica na pegada de guerra, glória a Deus. Ele se diz senhor da guerra, ela se diz senhora da guerra. A Azira é a senhora da guerra. Olha a chuva aí, ó. Ela se diz a senhora da guerra. É a chuva que traz a prosperidade, que ele disse estava na mão dele. Mas nós vamos ver se está na mão dele ou não. Você pode dar aleluia, glória a Deus. Hoje vai cair demônio aqui, queridos. Hoje nós vamos inaugurar um novo tempo nesse lugar. Hoje a chuva que vai ter nesse lugar, e daqui para frente é chuva de avivamento. Eu estou chamando avivamento nessa casa, e eu declaro e puxo em nome de Jesus. Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Quem é Deus? Então, versículo 22 do capítulo 8 de Juízes. Depois de Gideão vencer, como se fossem os midianitas um só homem, depois ele de botar Baal e Azira por terra, o poste ídolo e Baal, e o pai dele fala assim, vamos falar, quem foi que derrubou o altar do Baal e da Azira aqui? Quem foi que mexeu nisso? Ah, foi o Gideão, filho do tal. Então nós temos que matar Gideão. Vamos matar Gideão porque ele botou por terra o altar de Baal e de Azira. Aí o pai de Gideão fala assim, se ele é Deus, se Baal é Deus, ele que se defenda, ele que pleiteia a causa dele, ele que guerreie por ele. Por isso o nome de Gideão nesse dia foi mudado para Jerubaal, que é Baal contenda com ele. Baal contendeu, queridos? Baal contendeu com Gideão, sim ou não? Não contendeu, caiu por terra Baal, Azira e todo o poste ídolo. Por quê? Porque Gideão estava íntegro diante do Senhor. Até o dia que no capítulo 8, depois de vencer, de acabar com os midianitas, versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, já que você tomou autoridade, o senhorio da mão de Baal, traz domínio sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco o meu filho dominará sobre vós.
o Senhor vos dominará. Até aqui, tudo bem. Disse-lhe Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do despojo. Ele tirou o despojo da guerra, que significa as armas, as riquezas do inimigo. Ele arrancou da mão de Baal, ele arrancou da mão do poste ídolo de Azira, ele arrancou os despojos das mãos deles, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas. A meia-lua é o símbolo até hoje dos ismaelitas, é o símbolo até hoje do Islã. As arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e sua casa. Depois de vencer a guerra, depois de destruir os altares, ele agora abre uma concessão por causa das riquezas. E de novo agora ele cria uma estola sacerdotal. E essa estola sacerdotal virou um ponto de contato para o povo se prostituir de novo com Baal e com Azira. O diabo, queridos, não quer perder o território dele. Posso ouvir um amém aqui? E é você e eu que seguramos o território ou perdemos território para ele. Está comigo? Em Números capítulo 22, nós vamos ver a história de Balaão. Balaão era um profeta que ouvia a voz de Deus, e ele se intitulava o homem dos olhos abertos. Era um profeta de mão cheia. Ele via as coisas abertas no reino do Espírito. No capítulo 22 ele é levantado, mas no 23, Balaão vai lá profetizar contra Israel. E no versículo de número 19, ele encontra com um homem chamado Balaque. No capítulo 22 antes, Balaque era filho de Peor, e ele morava ali, ele era um amonita, e eles adoravam também outros deuses. Entre os deuses que eles adoravam Baal. E no versículo 23, 19 diz: quando Balaque se levanta e ouve o profeta Balaão, vai falar com Balaque, e ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo ele falado não cumprirá? Para quem se lembra da história, Balaque estava pedindo para Balaão amaldiçoar a nação de Israel, porque Balaque tinha medo do povo de Deus. Então ele falou: se você não amaldiçoar esse povo vai me destruir. O diabo, querido, está morrendo de medo de você, mas ele quer botar medo em você. Está comigo? Está entendendo? E ele diz: eis que para abençoar eu recebi ordem, e ele abençoou, não posso revogar. Versículo 21, não viu iniquidade em Jacó. Olha só, o diabo está procurando uma iniquidade para entrar. Nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como a do boi selvagem. Olha como o diabo te vê, querido. O diabo te vê como alguém forte, com força e unção de um boi selvagem. Você pode dar aleluia, glória a Deus nisso? Se não tiver iniquidade em você, ele não pode adentrar, não tem espaço. Ele diz aqui ainda: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito o Senhor. Deus é contigo, e se você tiver integridade diante de Deus, maldição sem causa não prosperará, ela não vai pegar em você. Posso ouvir um outro amém, outro aleluia aqui? O diabo quer se assenhorar do seu espaço, ele quer o espaço de Israel. Mas no capítulo 25 diz que habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Isso está em número 22 e 25. Em Apocalipse 2, quando Deus vai falar sobre Balaão e a doutrina de Balaão, que por dinheiro se vende,
pelas bênçãos do século presente se vende. Quando Deus vai falar sobre Balaão, em Apocalipse, capítulo de número 2, eu vou direto no versículo 14, ele está dizendo para a igreja de Pérgamo, que é onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo está o trono, é onde ele vai tomar lugar para descer contra Israel no final dos tempos. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quando o demônio vê que ele não pode atingir você, porque você está em integridade e santidade diante de Deus, ele vai fazer você se prostituir. A prostituição, queridos, no reino do Espírito, não é só prostituição de ordem física, mas ela é de ordem física. Ele libera lascívias, pensamentos impuros, ele libera a concupiscência dos olhos, ele libera, é um espírito de sedução que age, você não sabe porquê, mas daqui a pouco isso começa a se tornar mais forte que você. Eu ouvi alguns intercessores dizerem: pastor, eu estou sendo assolado, falar para o outro pastor, estou sendo assolado como nunca fui antes, parece que os meus olhos estão querendo ver o que é impuro, eu estou me sentindo seduzido. O que é isso, queridos? Isso é uma entidade do inferno, um espírito de sedução do inferno. O próprio João, quando está vendo, tendo uma visão, ele vê a prostituta em Apocalipse, olha só, em Apocalipse 17, olha que loucura que é isso. Antes de entrar no 17, a prostituição ela é de ordem física, ela é de pensamentos, ela é de traições, de adultério, de fornicação, de toques e não toques. A prostituição, ela carrega nela tudo isso, mas ela carrega, prostituição é adorar um outro Deus, prostituição é você se vender a um outro Deus, prostituição é você amar as riquezas mais do que você ama a Deus, é amar sua família mais do que você ama a Deus, é amar os seus filhos, a sua esposa mais do que você ama a Deus. Isso é prostituição, porque Deus é ciumento do seu amor. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Eu estou falando de adoração no nível mais profundo, queridos. Adorar a Deus é você renunciar ao pecado por amor. As pessoas querem renunciar ao pecado e não conseguem, sabe por quê? Porque elas não renunciam por amor. Elas renunciam assim: ai pastor, se eu fizer isso, Deus vai me odiar, né? Ele vai ficar meu inimigo. A palavra diz que a carne, ela milita contra o Espírito. E quando nós agimos na carne, nós nos tornamos inimigos de Deus, é fato. Mas não é porque eu não posso. A diferença é quando você só está agindo daquilo que eu não posso, não vou fazer isso, eu vou aguentar isso um certo período de tempo. Mas chega uma hora que isso é mais forte do que eu, se eu não for curado por Deus. Eu tenho que fazer isso tudo, não porque eu não posso, e não porque isso vai me gerar o inferno. Eu tenho que fazer isso não por medo, eu tenho que fazer isso tudo porque eu amo a Deus, porque Ele é o amor da minha vida maior. Porque como que eu vou trair aquele a quem eu amo? É esse o pensamento, queridos, que deve nos nortear, e não porque eu não posso, não porque eu não devo, não porque se eu fizer isso vai ter uma consequência negativa. Então existe prostituição física, existe prostituição espiritual, existe prostituição financeira. Financeira das mais simples: eu não dou dízimo e oferta. É a mais simples. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos, nas ofertas. É simples, é bobo, mas tem gente que não dá dízimo, não dá oferta. Sabe um segredo para você dizimar e ofertar? Antes de fazer qualquer outra coisa, até porque é a primícia, até porque Ele é digno de toda a honra, até porque para Ele tem que ser o melhor, a primeira coisa que você faz, o primeiro dinheiro que você mete, é o dinheiro que pertence a Deus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? A primeira coisa, você consagra todo o restante no altar de Deus, para que não venha o devorador e comece a devorar tudo. Então o que está acontecendo aqui, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que quando o Satanás não consegue entrar no campo, não consegue dar o senhorio na mão de Baal, o que ele faz? Ele vai lá e solta um espírito de sedução. Você é seduzido, querido, pelas suas fraquezas. Está comigo aí? Nem todo mundo, a fraqueza é de âmbito sexual, mas tem pessoas que a sua fraqueza é outra. Você se prostitui de outras formas. E o que o Senhor quer fazer nessa noite? Ele quer que você
arrebente com os altares de Baal no seu coração. Ele quer que você arrebente com os postes ídolos da sedução do que tem seduzido você no seu coração. É isso que o Senhor quer de nós hoje. No Apocalipse 17 é tão forte o espírito da sedução. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças da ira de Deus. Esse anjo só vai aparecer no final, e ele vem julgar esse demônio chamado Azira, junto com o Baal. Ele vem julgar só no final dos tempos. Estou mostrando para você que ele está do Gênesis ao Apocalipse. Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, prostituta, que se acha sentado sobre as nações, muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, as pessoas investidas de autoridade desse mundo, tanto as de fora quanto as de dentro, as eclesiásticas. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os reis da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, o último império. Uma besta, numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A última cabeça é a 7ª, e os 10 chifres são 10 reinos. Quando esse império se levantar, ele vai ter 10 reis e um imperador sobre eles. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. É um espírito que permeia o evangelho inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério que eu estou revelando para você hoje: Babilônia, a grande, a mãe de meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O que ela traz? Ela vai beber sangue de servo de Deus, dos testemunhas de Jesus, das fiéis testemunhas dos últimos dias, dos mártires que Jesus chamar. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ele ficou encantado. O apóstolo João ficou encantado com a visão que ele teve dela, da meretriz. Chamou a atenção dele, chamou a atenção em seduzi-lo. Tanto é fato que o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Por que está se sentindo atraído? Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. E aí ele vai explicar o que eu estou explicando para você aqui em miúdos. Nós estamos lutando com um espírito, queridos, que é um demônio terrível de sedução. Sabe por que nós estamos lutando com esses demônios? E com Baal, que se chama Senhor. Sabe por que nós estamos lutando com ele? Porque nós lutamos pelo avivamento dos últimos dias. Por isso, Deus está permitindo que nós guerreemos com eles. Esse espírito, esses 2 demônios, é o que estão entre nós e o avivamento. E eu estou denunciando eles, porque o próximo passo, eu vou te provar agora nas escrituras, é o avivamento. Está comigo aqui? Quem quer avivamento aqui nesse lugar? Quem está aqui por um avivamento? Quem está aqui junto neste propósito do céu, que é avivar as nações dessa terra? Quem está aqui para andar na unção de Elias e Moisés? Quem está aqui para mandar fogo cair do céu? Está aqui para transformar água em sangue? Quem está aqui para ver o mar abrir diante de você? Quem está aqui para viver numa dimensão do sobrenatural muito grande? Então você tem que saber com quem está lutando. E hoje, nessa noite, eu estou revelando quem a casa firme está lutando há tempo. E Deus falou comigo em linguagem de mistério. Sabe quem Baal se intitulava? Eu vou dizer algumas coisas sobre Baal. Baal, ele era o filho, nos escritos achados sobre ele lá na Síria, ele era o filho de El, o Deus maior, que na mitologia grega é Zeus. Ele é o filho dele, com uma mulher, um demônio, que é Astarote, a Azira, é o filho dessas 2 entidades, entre aspas. E ele tem essa filiação, só que ele era de baixa patente. E então ele vai guerrear com um espírito chamado Ian, que é o espírito do mar. Isso está tudo no descritivo. Ele vai guerrear com esse demônio, que é o Leviatã, e ele vence o Leviatã. Olha que forte que é isso. Esse Baal, ele vence o Leviatã. Então ele ganha uma nova posição no reino espiritual. E agora ele requer do El, o Deus Todo-Poderoso, ele requer dele uma casa, um templo,
para ele habitar. Só que o El não quer dar uma casa, um templo para ele habitar. Então vai lá a irmã dele, que chama, esqueci o nome desse demônio lá, acho que é Ami, alguma coisa assim. E vai a Azira, e vão interceder pelo Baal, porque o El não quer dar a casa para ele, não quer dar o templo para ele. Eles intercedem por ele, e aí ele ganha essa casa, esse palácio. E nesse palácio ele chama todas as entidades, todos os demônios, mas não chama um chamado Mote, e esse eu gravei o nome. Ele não chama o Mote. Quem é o Mote? O Mote é a morte. O Mote não é convidado para a festa do Baal. E aí o Mote fica irado com o Baal, e ele fala: eu vou acabar com você, eu vou matar você. E ele fala, literalmente, eu vou comer você, Baal. E ele come o Baal, e o Baal fica impedido de agir. E então vem a Azira e dá vida de novo para o Baal. Ela traz ele da morte para a vida. E então aí ele guerreia de novo com o Mote, e ele vence o Mote, e ele ressuscita. E ele agora tem um novo templo. Essa história te parece similar a alguma outra história? Ela é completamente similar ao plano que Deus tinha para Cristo, é ou não é? Que ele morria, mas a morte não venceria ele, ele venceria a morte. Ele teria o maior lugar no céu, de maior autoridade. Ele teria uma casa, ele é o templo, ele fundaria uma casa. O Baal está querendo roubar a história, queridos, daquele que é o dono da Páscoa. É por isso que eu estou falando que é mistério que eu estou revelando para você. Porque da história de Baal você extrai o quê? Ele ficou com inveja de Jesus, ele queria o lugar de Jesus, ele queria ser o sacrifício que Jesus foi. Mas ele nunca teve essa autoridade de viver e ressuscitar, nunca teve. E eu vou te provar agora, e agora eu vou falar aonde as armas dele são tiradas. Abre agora lá em 1 Reis capítulo 18. Agora você vai ver por que ele está entre nós e o avivamento. Olha que tremendo que é isso, queridos. Olha a linguagem que Deus está falando conosco nessa noite. Antes disso, só vou ler o 17:1. O que Baal se dizia? Ele é o Deus da tempestade, que traz a chuva para que haja colheita. Não é isso que ele fala que ele é? Ele fala que ele é aquele do céu que governa sobre a chuva, e que portanto se ele não mandar a chuva não tem colheita, não tem prosperidade. É isso que ele se disse, ok? Então Elias no capítulo 17 vai afrontar diretamente a Baal. Ele vai dizer assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao rei de Israel, que tinha uma esposa que era a rainha dos Sidônios, e essa esposa dele, que é Jezabel, que é o símbolo da Azira, é o mesmo símbolo, é o mesmo demônio com outro nome, agora ela é Jezabel. Agora ela vai fazer o que? Ela tem 450 profetas de Baal e 400 de poste ídolo. Ela levanta o altar de Baal e do poste ídolo dentro de Israel, casa com o rei de Israel e domina sobre o rei de Israel. Usa a autoridade do rei de Israel. É o que Baal com esse poste ídolo eles fazem até o dia de hoje. Vem comigo. Aí olha só, então Elias o tesbita dos moradores, tão certo como, fala para Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, não é Baal que governa esse céu, é Deus que governa esse céu. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Oh glória a Deus. As duas testemunhas vão ter poder sobre o céu também, de falar que não vai chover, para atacar diretamente a Baal e o poste ídolo. Elias faz isso no capítulo de número 18, que ele mandou não ter chuva. Por 3 anos não choveu, 3 anos e meio não houve chuva. Durante o período, nos últimos tempos, que vai se levantar esse império, as duas testemunhas, que são duas igrejas, elas vão profetizar e não vai haver chuva. De novo não vai haver chuva. O mundo vai odiar a testemunha de Cristo. Ele vai odiar porque ela vai andar num poder que não pode ser limitado. Você pode dar aleluia, glória a Deus. E assim como Elias tinha autoridade sobre Baal, e ele diz: eu estou tirando a sua arma não é o raio. Na mão de Baal tinha um raio, porque é ele que comanda a chuva e manda os raios dele para chover. Ele fala assim: eu estou tirando da sua mão a sua autoridade, a sua arma, eu estou tirando da sua mão a sua lança. Não vai chover, segundo a minha palavra, nesse lugar vai parar a chuva em nome de Jesus. Você está entendendo isso, queridos? Olha a força do profeta Elias. No versículo 21 ele diz, vou pegar o 20, não, vou pegar o 18, do capítulo 18. Respondeu Elias para Acabe:
eu não tenho perturbado Israel, porque Acabe chama ele de perturbador de Israel. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns, você se prostituiu, Acabe, e a nação de Israel se prostituiu, Acabe, por causa de você que é o rei. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, haverá um ajuntamento. Escuta isso, nessa noite está havendo um ajuntamento aqui, ó. Tem um ajuntamento nos céus. Você pode não estar vendo, mas eu estou te dizendo, há um ajuntamento no céu. Eu estou chamando para que se ajunte aqui mesmo, porque vai cair tudo de uma vez. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu. Se Deus é Deus, segue a Deus. Se Deus não é Deus, segue o Baal. Se é o Baal que te dá prosperidade, se é o Baal que cuida de você, se é o Baal que é o Senhor da sua vida, segue ele. Agora, então para de cochear, para de andar como coxo no reino do Espírito, para de andar entre uma coisa e outra, entre altos e baixos. Sabe crente que anda em altos e baixos, queridos? É o crente que está servindo a Baal. Tem altares no seu coração para derrubar e tem altares para levantar. Você só pode levantar um altar quando você derrubar o outro. Olha o que acontece aqui, versículo 27, ele fala assim: então é o seguinte, olha, vai ter aqui o sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. O Deus que fizer cair fogo do céu aqui, esse é o Deus que nós vamos servir. E nós vamos ver quem que é Deus aqui, se é Baal ou se é Yahvé. Se é o Senhor, Yahvé, ou se é Baal. Vamos ver quem é Senhor aqui nessa história. Ao meio-dia, versículo 27, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. É uma guerra de altares. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia profetizavam eles, os profetas de Baal, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Olha, Deus juntando em 2 ou 3 cultos consecutivos a gente em unidade. Deus está batendo numa tecla aqui: eu preciso de unidade com vocês. Eu preciso que as barreiras das facções, das divisões caiam por terra. Eu preciso que o amor predomine sobre as razões. Eu preciso que você se humilhe. Eu preciso que vocês andem como um, e não como um povo dividido. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou a primeira coisa, o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Precisa ver unidade do povo de Deus. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros. Água era escasso, era uma oferta preciosa, porque 3 anos não chovia. Derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Tem um monte de revelação aqui, não vou entrar em todas elas. Já falei sobre a oferta de manjares em outro culto. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Nada aconteceu. Nada aconteceu porque Elias já estava seduzido. Porque no versículo 21, 22, ele fala: só eu fiquei dos profetas de Israel e procuram tirar minha vida. Ele já tinha sido seduzido pelo orgulho que a própria Jezabel já tinha plantado no coração dele. Só você é profeta, não tem mais profeta aí no vosso meio. Mas no 37 ele vai se retratar: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então agora o Senhor é Deus, esquece quem eu sou. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é
Deus, só Yahvé é Deus. Você pode dar aleluia, glória a Deus? O que está entre nós e o avivamento? O avivamento é cair fogo do céu, queridos. Quando houve o Pentecoste, a primeira coisa que Pedro fez, uma pessoa traiu o altar. Uma das 12 pedras deixou o altar. Essa 12ª pedra que deixou o altar foi Judas. Judas traiu Jesus. Ele se distanciou. Então Pedro vai discernir pelo Espírito a mesma coisa que Elias está discernindo. Se eu não arrumar o altar, e se eles não forem um, se nós não formos um, queridos, nós estamos dando lugar. Por que nós não somos um? Nós não somos um por causa de inimizades, por causa de conceitos, por causa de preconceitos, porque às vezes nos achamos melhores que os outros. É orgulho. Achar melhor que o outro é orgulho. Eu me acho mais santo que você. Como é que você foi cometer um erro desse? Ué, mas quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. Não é verdade? Não é isso que Jesus nos ensina? Sabe por que nós não andamos juntos como um? Porque nós somos orgulhosos. Nós gostamos de facção, gostamos de grupinhos, gostamos de falar mal do corpo de Cristo, do irmão. Atacamos Jesus, porque quando eu ataco o irmão, na verdade eu estou atacando Jesus. E se eu ataquei e fiz errado, vai lá e se acerta com ele. É assim que se faz. Você pede perdão, você perdoa. O problema é que a igreja não quer andar como uma. Elias discerne que está faltando um altar, está destruído. O povo não é um povo. E o povo não é um povo porque ele tem interesses particulares, interesses pessoais, porque o povo se deixa seduzir. E aí Elias faz o quê? Ele vai lá e conserta, fala, então vamos ver quem vai responder com fogo. Então depois que eu restaurar o altar, que simboliza o meu coração, então o fogo vai cair do céu. O que acontece no Pentecoste? Dos que andaram com Jesus, é necessário que a gente pegue um, que substitua Judas. Porque estava escrito a respeito de Judas, que haveria um que trairia, mas outro ocupe o seu encargo e ministério. O Judas que traiu, agora tem que ser substituído por um outro, que ocupe o seu encargo e ministério. Precisava ter 12 pedras. Queridos, não adianta ter 11. Está entendendo comigo aqui, ó? E de quem é a culpa de não ter 12? É minha e sua. Se você tem inimizade contra alguém, este é o culto de você pedir perdão. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, esse é o culto, essa é a hora de você pedir perdão. É a hora de você restaurar o altar. Ah, pastor, mas eu não consigo andar. Então não ande, porque andarão dois juntos se não estiver de acordo. Não pode andar se não estiver de acordo. A Bíblia é muito reta, muito específica nisso. Quando ele restaura a 12ª pedra no altar, assim que o profeta restaura, que Pedro restaura, a mesma coisa acontece. Línguas de fogo caem sobre ele. Você pode dar aleluia, glória a Deus? E isso é o primeiro avivamento. Você pode dar outro glória a Deus, mas haverá um último avivamento. E eu quero ser parte desse último avivamento. E o que está segurando a mim e a você de estarmos nesse lugar é aquilo que nós estamos nos deixando seduzir. É aquilo que nós estamos deixando se assenhorar de nós. Em Lucas capítulo de número 7, tem um outro profeta que vai negociar o profético dele. E isso é muito sério. Eu falei dele em cultos passados. Eu gosto de falar de João Batista, porque o Senhor Jesus vai dizer algo poderoso sobre ele. Em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18, diz: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, todas essas coisas o que? A ressurreição de Cristo, ressuscitando o filho da viúva de Naim, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? O profeta que apontou e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o profeta que agora foi lá no palácio, saiu do deserto. Deus falou, ele é a voz que clama no deserto. Ele sai do deserto, vai para os palácios. É atraído pelas riquezas, é atraído pela pompa, e vai lá falar com Herodias, que era esposa de Filipe, que agora estava com Herodes, que era irmão de Herodes, e estava traindo o próprio marido com ele. Ele vai lá confrontar o espírito da sedução. O espírito da sedução está personificado em Herodias, assim como o espírito de Baal está personificado em Herodes. Assim como havia Jezabel e Acabe, assim como havia Baal e Azira, eles estão personificados durante a Bíblia inteira. E agora aqui ele vai lá confrontar o espírito da sedução. Ele vai confrontar o adultério,
és tu aquele que estava para vir? E vai falar para Jesus, ou temos que esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, entrou Jesus e curou Jesus de muitas moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, ide anunciar João o que vistes e ouvistes, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João, você tropeçou. João, você tropeçou. No final da carreira, você deixou seduzir pelo palácio, foi lá confrontar o que eu não mandei você confrontar, foi confrontar Baal e Azira, e não era para você. Essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Você está entrando num lugar que não é seu, está entrando numa guerra que não é sua. Quando vão falar para Jesus, olha lá, olha, o Herodes manda te chamar lá, você tem que ir para Jerusalém. Fala assim, vai dizer para aquela raposa, porque está falando com Herodes, e com a Azira que estava por trás do Herodes, o demônio, a Herodias que governava ele, que pediu a cabeça de João Batista. Vai dizer para aquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios, e que no terceiro dia eu vou para Jerusalém. Quem manda na minha agenda sou eu sou o Senhor. Baal, você não é meu Senhor, você está comigo aí, está me entendendo? Olha que tremendo e forte que é isso, filho. Em Colossenses capítulo de número 2, vou encerrar aqui. Teve um ajuntamento na época de Elias. Elias mandou chamar todos os profetas de Baal e todos os profetas do poste ídolo. Em Colossenses capítulo 2 vai aparecer um que é verdadeiramente o Senhor. Elias tira as armas de Baal, ele tira lá o raio que cai, queridos, na verdade o que queima ali, o que bota fogo em tudo? É um raio cai numa floresta, que acontece com a floresta? Incendeia tudo, não é verdade? Com um raio, ele mostra para Baal, você não tem autoridade sobre a tempestade, e a sua lança eu estou arrancando da sua mão, e com a sua lança eu vou mandar cair fogo aqui do céu, e vai consumir o local. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aqui? Ele toma as armas, ele despoja Baal. Mas Baal, ele se chama o Senhor da tempestade e da fertilidade. Em Jesus não se achou sedução nenhuma, não se achou pecado nenhum, não houve erro algum, foi tentado em todas as coisas e não pecou em um só pecado. E ele agora vai mostrar uma coisa para Baal. Em Colossenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Jesus. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em outras palavras, ele é o único Senhor. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele vai dizer que nós não devemos mais servir a carnalidade, porque nós fomos circuncidados, tendo sido, como que é a nossa circuncisão? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Agora note o versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. O Senhor Jesus chamou, a Bíblia diz que da hora terceira, da hora sexta, da hora nona, houve trevas. Houve trevas em toda a terra, todos os demônios, principados e potestades, Baal, Azira, cada demônio, cada principado, cada potestade, tiveram que vir assistir uma solenidade espiritual, estava acontecendo algo. Queridos, alguns falam, não, teve festa no inferno quando Jesus morreu. Isso não é bíblico, e muito pelo contrário, é muito o oposto disso. Satanás sabia muito bem, porque ele conhecia, e tanto que ele quer pegar através de Baal, esse é o mistério que está escondido aqui. Ele queria pegar a autoridade de Jesus, e que eu sou aquele que morre e ressuscita. Eu morro e ressuscito, eu tenho poder para fazer isso. Então Baal quer roubar essa autoridade do poder da ressurreição de Cristo. Estão comigo aqui? Mas Jesus, ele é o único que tem essa autoridade no reino do Espírito, e ele, quando junta todos os principados e potestades, que eles têm que vir e estar diante dele, cada um deles está assistindo a derrota deles. A verdade é, eles tentam tirar Jesus desse propósito. Quando Pedro fala para ele, Jesus não vai morrer, ele fala, arreda Satanás, porque não cogita as obras de Deus. Ele tentou com Pedro, depois ele tentou com os ladrões da cruz,
Não, desce daí se você é filho de Deus. Ele tentou com os sacerdotes, ele tentou de todas as maneiras arrancar Jesus do propósito dele, mas Jesus não saiu, glória a Deus por isso. No terceiro dia, Jesus morre, no terceiro dia ele ressuscita, e ele mostra no reino do Espírito todo: olha, eu venci, e eu tomei da sua mão todas as suas armas, não tem mais nada na sua mão. Só que o governo perfeito, Jesus só vai tomar nos últimos dias, quando se levantar o império da besta. É por isso que depois do 17 e do 18 de Apocalipse, e vou encerrar aqui, em 17 e 18 de Apocalipse, ele está julgando a meretriz. 18 ele julga a Babilônia, e ele diz: saí da Babilônia, povo meu. No capítulo 19, é o encontro da igreja com ele. Ele diz aqui no versículo 6: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Baal tem uma esposa, Jesus tem uma esposa que sou eu e você, é a igreja de Jesus. Posso ouvir um amém aqui? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque a veste que eu tenho que ter em você, o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Temos que estar em santidade plena, em justiça. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu dos teus irmãos. E aí vai, mas aí ele vê no versículo 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aleluia. E seguiam nos exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Cada vez que ele enfatiza a santidade dos servos de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem Baal aqui, eu sou o Rei, eu sou o Senhor. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis. Essa é a última batalha, batalha do Armagedon. Carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, e que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a derrocada final de Baal e da sua esposa, e da sua mulher, e da mulher que anda poste ídolo, Azira. Só aqui vai cair de uma vez. Por isso nós guerreamos com eles hoje. Mas as duas testemunhas andarão num poder, queridos, nunca visto na história. E Deus está contando com você para ser essa testemunha. E para Ele poder contar com você, é você que é responsável por destruir os altares do seu coração. Ninguém pode destruir isso por você. Você tem que destruir os altares do seu coração, de todo tipo de prostituição, de todo tipo de desavença, de toda obra da carne, de toda maledicência, malícia, toda lascívia, toda impureza. Se você se sentiu seduzido, não há problema, você precisa descobrir por que estava sentindo seduzido. E essa sedução, da onde ela vinha? Nós estamos guerreando com o demônio que está entre nós e o avivamento, queridos. É o último demônio. Eu posso garantir para você, esse é o último demônio. Esse é o último que tem que cair. Quando ele cair, queridos, o fogo vai descer do céu mais uma vez. Glória a Deus. Só que Deus precisa da gente. Qual que é a nossa parte nessa história? Qual que é a minha parte e a sua parte? Só uma. É simples. É olhar o meu coração. É olhar os meus altares. É olhar para dentro de mim.
O que está aqui que não condiz com Deus? O que está aqui que não está legal no meu altar? Que tipo de coisa, de carnalidade existe dentro de mim? Por onde estou deixando entrar sedução dentro de mim? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou dando lugar para um outro Senhor? Por que eu estou dando lugar para Baal na minha vida? Enquanto você pensa nisso, nós vamos louvar a Deus. Amém, meu querido e minha querida? Em nome de Jesus.